Olá pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é o conceito de diferencial. Vamos aprender? Então, para definir a diferencial, primeiramente nós vamos falar de um acréscimo de x e vou definir como ΔX sendo x2 menos x1. É a diferença entre o ponto x1 e x2. Então, ΔX é esse tamanho aqui, ó, que é dado por x2 menos x1, que é o acréscimo de x, tá? ΔY, ele é a variação originada por ΔX. Ele é uma variação em y. Como que ele vai ser? O ΔY é o f de x2 menos o f de x1. Nós podemos enxergar também, olha, se eu faço aqui x2 é x1 mais ΔX. Então, eu posso colocar aqui x2, x1 mais ΔX. Então, ΔY também pode ser definido como sendo f de x1 mais ΔX menos f de x1, que continua sendo x2, né? Porque x2 é x1 mais ΔX, tá? Então, eu defino o acréscimo de x e o acréscimo de y para definir a diferencial. Como que vai ser? Então, eu tenho aqui, então, o ΔX, o ΔY, tá? Seja y uma função derivável e ΔX um acréscimo de x. Então, nós vamos definir o seguinte. A diferencial da variável independente, ou seja, x, que é a variável independente, porque y não é uma função que depende de x, pois é, x é a variável independente e y é a variável dependente, porque y depende de x. A diferencial da variável independente, ou seja, a diferencial de x, eu vou chamar de dx, que corresponde ao próprio ΔX. Então, ΔX equivale a dx, que é a diferencial em x. A diferencial da variável dependente, ou seja, de y, eu vou denotar por dy. E vou definir o dy como sendo derivada do x, aplicada em x, tá? Deriva f, aplica em x, vezes o ΔX, tá? Mas o ΔX eu já não tinha definido como sendo dx, então aqui eu vou ter o seguinte. Eu vou ter, então, no lugar do ΔX, eu coloquei o próprio dx, tá? Então, nesse lugar aqui desse ΔX, ó, eu coloquei quem é ele, que é o dx. Então, essa equação aqui se transforma nisso, tá? Então, dy é igual a f' de x dx. Logo, é equivalente dizer que dy dividido por dx é o f' de x. Esse aqui, ele é definido, então, a derivada como quociente de duas diferenciais, tá? O dy e o dx. Então, esse quociente de duas diferenciais, ele é o f' de x. Por isso que muitas vezes a gente, ao invés de escrever assim, a gente escreve a derivada como o quociente de duas diferenciais, tá? A gente tem essas duas notações. E aí, olha, no gráfico, como que eu enxergo isso? Então, eu vou ter x1, f de x1, x2, f de x2. Tem a função aqui que eu desenhei de roxo, é uma função qualquer, tá? Derivável, né, nesse ponto. Tenho a derivada, olha, que é a inclinação dessa reta tangente. Peguei essa reta rosa aqui como sendo a reta tangente que passa pelo x1, tá? E aí, gente, eu tenho esse ângulo alfa. Então, tangente desse ângulo alfa, que é o ângulo que essa reta tangente faz com o eixo x, ele é o mesmo ângulo alfa aqui, ó. E aí, cateto oposto a ele é dy. Cateto adjacente é dx. dy dx, que é o f' nesse ponto aqui, que é o x1, porque eu peguei a derivada em x1, tá? Então, f' de x1 visto como dy dx, que é a variação em y, é a diferencial aqui sobre dx, dy dx. Então, eu tenho isso daqui, que é a tangente desse ângulo, tá? Repare que quando o ΔX tender a zero, quanto menor for, quanto mais próximo o x2 estiver de x1, ou seja, quanto menor for essa variação em x, que ela tenda a zero, que ela se aproxime de zero tanto quanto eu queira, então o ΔY
muito próximo de dy. Repare que aqui, ó, o ΔY, ele tá bem maior que dy. dy é essa distânciazinha aqui, ó. Então, o ΔY tá bem diferente. Por quê? Porque o x2 está bem longe de x1. Quando esse x2 estiver muito pertinho de x1, tanto quanto eu queira, que é essa ideia de diferenciação, né, de derivação, de diferenciação, então, ΔY vai estar muito próximo de dy, tanto quanto eu queira, tá? Essa é a ideia geométrica. Vamos ver exemplos. Primeiro exemplo que eu peguei é esse aqui, ó. Se a função y é essa, né, uma parábola, calcule ΔY para x igual a 3 e ΔX igual a 0,01. Então, gente, ΔY é definido como sendo f de x1 mais ΔX menos f de x1. Esse é o ΔY, é a diferença, né, de f de x2 menos f de x1. Então, o que eu vou fazer? x1, aqui no caso, né, x1 é igual a 3, então eu coloquei 3 mais o delta dado, menos f de 3. E aí, calculei isso aqui na 3,01, então eu fiz f de 3,01, coloquei na função, menos f de 3, fiz a diferença, deu 0,602, tá? E depois, então, eu calculei o ΔY. Eu quero ver agora o dy. O que eu quero fazer? Comparar quem é ΔY e quem é dy. Esse ΔX está pequeno. Será que os resultados serão próximos? É isso que eu quero saber. Então, vamos ver. Para esse ΔX, agora eu quero calcular dy. dy, por definição, é f' de x dx, tá? Então, eu vou derivar essa função agora e vou aplicar aqui, tá? Então, vamos ver como que fica. Então, a função é 2x² menos 6x mais 3, quando eu derivo dá 4x menos 6, tá? Derivei 4x menos 6, lembrando a definição de dy, que é f' de 3, que é o x1 vezes ΔX. Então, fiz isso, ó. F' de 3, eu aplico 3 aqui e deu 6. Agora, eu venho aqui, ó, f' 6 vezes o ΔX que foi dado. Quando eu faço a multiplicação, encontro 0,06. Agora, eu quero ver a diferença, então, que eu já tinha calculado o ΔY, que deu esse, né? Que eu tinha acabado de calcular, menos dy. E aí, gente, a diferença, olha, ela ficou muito pequena. Repare que a diferença de ΔY para dy, ela ficou menor que o ΔX. Tá vendo? Ela ficou bem menor que o ΔX. Então, realmente, quanto menor o ΔX, menor é a diferença entre ΔY e dy para essa função que eu peguei, tá? Essa parábola que eu peguei. Vamos ver mais um exemplo. Obtenha um valor aproximado para o volume de uma fina coroa cilíndrica. Eu desenhei uma coroa grossa, mas ela é bem fininha, viu? Só pra gente enxergar. Então tá, uma fina coroa cilíndrica de altura 12 metros, raio interior 7 e espessura 0,05. Então, olha, a espessura maior, né? O raio maior é 7,05 e o raio menor 7 metros. Qual o erro decorrente se resolvermos usando diferenciais? Então, o que ele quer saber? Ele quer saber o ΔV menos dV, tá? Ele quer saber exatamente, seria o ΔY menos dy. Aqui no caso, a minha função é V, que é o volume, tá? Então, olha, no cilindro interior, eu tenho esse cilindro de dentro, o volume dele é dado por πr ao quadrado H. H que é fixo, então não é variável, que é uma constante, tá? Porque já falou que a altura é 12. A gente quer mexer apenas no raio, tá? Para olhar a questão do volume. Então, eu coloquei o raio do cilindro interior, a altura, e achei um volume de 588 metros cúbicos. Depois, eu quero ver se o ΔV e o dV, eles são próximos, tá? Como que eu faço o dV? dV é F', no caso, V', né? V' de R, vezes ΔR, tá? Então, o dV é V' de R vezes ΔR. Então, deixei o ΔR. V' de R, ó, πr ao quadrado derivado, 2πr.
H é constante, deixei o H. Então, isso aqui é a derivada vezes ΔR. Isso aqui é a definição de dV, né? De diferencial na variável dependente. No caso aqui, o V depende de R. ΔV, então, que é próximo de dV, vai ficar 2π, o raio é 7, a altura é 12 e o ΔR foi dado, ó, é 0,05. Então, o dV deu isso aqui. Quando eu faço essa multiplicação, dá 8,4π metros cúbicos, tá? Esse é o dV. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Agora, nós vamos olhar o ΔV. O que é o ΔV? Seria V de R mais ΔR menos V de R, tá? Então, eu fiz V de R mais ΔR, que é π vezes isso ao quadrado H, menos V de R, que é πr ao quadrado H. R mais ΔR dá 7,05, a altura é 12, porque é constante, R, 7. Quando eu faço essa diferença aqui, dá 596,43π menos 588π. Então, ΔV deu isso aqui. Diferença, então o erro é a diferença entre ΔV e dV. Então, ficou esse que eu acabei de calcular, menos o anterior, que eu já tinha calculado, ó, o dV. O dV tinha dado isso aqui, 8,4π metro cúbico. Coloquei aqui. Então, olha o erro. O erro deu 0,03π metros cúbicos, tá? Então, deu um erro pequeno, sim. Repare que eu peguei um ΔR, nesse caso, como sendo 0,05, tá? Depois, a gente poderia ver se eu diminuir mais ainda esse ΔR, ou seja, se a coroa ficar mais fina ainda, será que o erro aumenta ou diminui? Né? Fica aí para casa para vocês tentarem. E aí, gostou da aula? Se gostou, acompanhe ao próximo vídeo da playlist e não perca nada. Vamos aprender sempre. Até a próxima. Tchau!